Olá, boa tarde a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nós estamos chegando ao final de mais um trimestre, o primeiro trimestre de 2022 da Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre, o tema da nossa revista é a supremacia das Escrituras. Nós aprendemos ao longo desse trimestre que as Escrituras são inerrantes, que elas são infalíveis. Nós aprendemos que elas foram escritas por mãos humanas, mas com a inspiração divina. Nós aprendemos que há outras versões bíblicas que incluem livros que são denominados apócrifos, que são livros que foram escritos sem a inspiração divina. E esses livros não são considerados, né, pela nossa proclamação de fé. Nós aprendemos também a como ler a Bíblia. Tem uma forma de ler. Você não simplesmente abre e lê como um livro de mitologia, como um livro de ficção científica. Tem uma maneira de ler a Bíblia, de estudar a palavra, e nós aprendemos isso nesse trimestre. Nós aprendemos também sobre os autores dos livros, quantos eles são, como eles estão organizados dentro do cânon. E nessa 12ª edição, que é a penúltima desse trimestre, nós vamos aprender sobre as epístolas. O tema da lição é As epístolas instruem e formam os cristãos. O nosso texto áureo está em 2 João. E nesse tema, nós vamos ver quais são as diferenças entre uma carta e uma epístola. Nós vamos ver quem foram os autores dessas epístolas. Dos livros do Novo Testamento, que são 27, 21 deles são epístolas. Então nós vamos aprender mais sobre elas, o que elas dizem, qual a importância delas para a nossa caminhada, para a nossa jornada com Cristo. E dentro desse tema eu quero trazer para vocês um pequeno conhecimento em que a Bíblia ela está disposta, a gente aprendeu isso também esse trimestre, de que ela está disposta não em uma forma cronológica, ou seja, os livros, como a gente tem Gênesis, Êxodo e assim consecutivamente, eles não estão dispostos de uma forma cronológica, eles não narram a ordem dos fatos exatamente. Eles não estão seguindo uma ordem cronológica dos acontecimentos. Não é porque um livro vem antes que o que está escrito nele aconteceu antes. Nós vemos isso aqui no prefácio do livro de Romanos. Eu estou aqui com a Bíblia, palavras-chave, e ela tem um prefácio, um resumo do livro antes de começar todos os livros. E aqui logo no início desse prefácio a gente vê que diz assim: a Epístola aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo na cidade de Corinto, pouco depois que ele escreveu 2 Coríntios. Então, nós vemos que o livro de Romanos foi escrito depois que Paulo escreveu a epístola, depois que Paulo escreveu a epístola de 2 Coríntios. Mas no cânon, a epístola de Romanos, ela vem antes da epístola de 2 Coríntios. Isso nos prova e nos mostra de que eles não estão dispostos de forma cronológica. Não há também uma forma de colocar esses livros em uma ordem exata, cronológica exata. Por quê? Porque não sabemos com exatidão a ordem de todos os acontecimentos. As epístolas, nós sabemos algumas delas, de que uma foi escrita em um período de tempo e a outra foi escrita logo após, mas nada disso pode ser dito com exatidão. Temos datas aproximadas de acordo com o que os autores deixaram escritos nelas. Mas nós conseguimos organizar os livros de uma forma cronológica aproximadamente, né? Uma cronologia aproximada, digamos assim. Eu vou deixar aqui para vocês um guia de leitura bíblica em um ano de uma forma cronológica. Mas é bom sabermos que essa cronologia não é exata.
é uma cronologia aproximada pelo que os estudiosos têm de conhecimento, pelo que sabemos, e é uma leitura que segue mais ou menos a ordem em que os fatos aconteceram, porque a Bíblia ela não está disposta dessa forma, ela está disposta por gêneros literários. Então nós temos ela separada por gêneros, como nós aprendemos já também nesse trimestre. São os livros poéticos, aí vem os livros proféticos, aí tem todos os livros proféticos, mas essa leitura cronológica ela não segue esse padrão. Nós vamos ler ela de uma forma mais seguida assim dos fatos, como eu já disse. E aí também se torna mais fácil de ler, porque você não vai ficar ali em um livro só até concluir aquele livro. Você vai lendo eles por partes e quando der um ano você já vai ter lido a Bíblia completa. Então é isso. Amanhã nós aprenderemos um pouco mais sobre as epístolas. Meditem no nosso texto áureo, nas leituras diárias, e espero vocês amanhã na nossa Escola Bíblica Dominical. Vou mandar aqui para vocês a seguir esse roteiro de leitura bíblica em um ano, em forma cronológica, e no culto da última aula que teremos, a última aula é no dia 27 de março, e aí à noite nós teremos o culto. Eu vou levar esse material, essa tabela para vocês impressa, para vocês e para quem mais quiser ler, fazer essa leitura bíblica em um ano. Então eu vou mandar aqui para vocês, quem quiser já imprimir, já começar, já dar um start nessa leitura, beleza? Mas quem quiser também no último domingo, na última aula, eu vou levar esse conteúdo impresso para vocês, tá bom? A paz do Senhor, que Deus os abençoe sempre e bons estudos.